Estamos iniciando mais um Polipapos. Hoje eu vou conversar com a pedagoga e escritora Euzenira da Silva Rodrigues, mais conhecida como Euzenira Rodrigues. Tudo bom, Euzenira? Tudo bom, um prazer, Paulo, estar com você. Recentemente você também, assim como a nossa Virgínia, que teve aqui no Polipapos anterior, você também está iniciando a carreira recentemente. Exatamente. Me conta um pouquinho, porque, gente, ela também é uma polimulher. Ela acabou de me contar aqui nos bastidores que faz até a parte de luta, de defesa pessoal, é pedagoga, professora do ensino infantil ao ensino superior. É uma verdadeira polimulher, que é esse conceito de pessoa múltipla, de múltiplos talentos, e agora iniciando a carreira de escritora. Bom, um pouquinho dessa trajetória. Eu gosto muito de falar, falando desse livro, né? Porque esse livro, ele é uma inspiração para todas as mulheres, né? E como destaca o título dele, Invencível por Dentro, a força de ser mulher em meio às dores e desafios, né? Então, assim, esse livro eu comecei a escrever em 2014, dei uma pausa e quando foi o ano passado eu terminei, né? E lancei no Salib esse ano, né? Então, assim, é um livro de muita inspiração, é um livro que quando você... Só em você olhar o título, né? Ele já chama a atenção, já é forte, né? Então é um livro de grande importância, não só para mim. Numa entrevista passada, a entrevistadora perguntou: o que é que esse livro tem de você? Né? Esse livro tem tudo de mim. Sou pedagoga, sou filósofa, né? Já estou nessa carreira de docência desde 2016, né? E também sou professora do primeiro ano ao quarto ano dos anos iniciais. E aí, fora isso, como você disse, sou palestrante, também sou professora em curso preparatório para concurso, escritora, mãe, dona de casa, esposa, faço defesa pessoal, faço luta livre, faço academia, então eu sou né? Polimulher. Polimulher. Então, esse livro, eu escrevi esse livro porque esse livro, assim, ele fala muito que a gente tem, sim, nós mulheres temos nossas dores e desafios. Aqui eu não estou dizendo no livro que a gente é uma super mulher, não, que a gente também tem aqueles momentos... Sem romantizar. Tem aqueles momentos que a gente precisa, sim, o do outro, a gente quer colo, mas eu falo nesse livro que os desafios que passamos... muitas vezes a gente passa por algum desafio, alguma dificuldade, a gente se pergunta por que comigo, né? E antes de a gente perguntar por que comigo, a gente tem que perguntar: será se isso está acontecendo? É para me ensinar alguma coisa? É para me deixar mais forte? Porque a gente sabe que dificuldades, desafios acontecem com todo mundo, somos seres humanos, mas ao invés de a gente se questionar, reclamar, vamos ver por que isso aconteceu. Eu precisava, né? Sempre a gente precisa, às vezes a gente passa por alguma dificuldade, é porque ali naquele momento você tá tão fraco, você precisa passar por uma dificuldade para te deixar mais forte. Engrossar o talo, né? Exatamente. E dizer também que o que não mata a gente fortalece, né? Eu vivo muito nessa perspectiva também, que realmente a vida da gente você vai encontrar desafios em qualquer caminhada da vida de qualquer pessoa. Não vai pensando que o jardim do vizinho é verdinho, não, que é a grama, é sintética. Tá bom? Tá todo mundo na labuta também. Tem umas pessoas que conseguem florear a vida e deixar mais bonita, porque é como você vai levando, né? Me conta um pouquinho dessa incrível por dentro, a força de ser mulher em meio às dores e desafios. Bom, assim, tem uma parte do livro que eu falo até dos nãos, né? Que os nãos da vida, ele vem para nos deixar mais forte. O não a gente sempre vai ter, né? Então eu digo, a gente sempre vai ter o não. Se eu tivesse paralisado no primeiro não, eu não estaria aqui. Então os nãos a gente sempre vai ter, mas esses nãos, eles nos impulsionam a gente correr atrás do sim, né? E dentro do livro eu falo de 3 mulheres, né?
que em meio às dificuldades elas conseguiram se sobressair e transformar aquela dificuldade em algo que conseguiu impulsionar elas para frente. E sempre quando eu dou entrevista, eu sempre gosto de falar de Carolina de Jesus, né? Numa entrevista eu falei dela e a entrevista disse, mas você tá romantizando o que ela passou. Não, eu não romantizo o que Carolina passou, porque nenhuma mulher merece passar por dificuldades, mas é Carolina em meio a imensa dificuldade, uma mulher que nasceu no lixão, né? Que aprendeu a ler, a escrever, à luz de lamparina sozinha, tendo que criando filhos através do lixão, né? Então, assim, dizem que ela escrevia nos cadernos que ela achava no lixão. E os livros também. E é interessante que em meio a tanta dificuldade que ela passou, ela encontrou aquela luz no fim do túnel, eu digo que é aquele estalo que você diz, às vezes eu sempre falo, aquela dificuldade ela não te paralisa, ela te paralisa se você quiser, mas você tem que saber se sobressair. Se eu só reclamar, e aí? Tem uma carta no baralho cigano, que eu gosto de tirar baralho cigano, que elas são as montanhas, né? E quando eu vou explicar para consulente o que é aquilo, eu mostro assim, olha, é difícil, né, de subir aquela montanha, vai ter bastante obstáculos, você vai ter horas que você vai ficar cansado, vai ter horas que você vai pensar que não vai conseguir, vai ter horas que você vai pensar em desistir, mas quando você lembra de que alguém que já chegou lá em cima, ele também passou por aquilo, ele só foi uma pessoa que não desistiu, ele continuou. Então, assim, quando chega lá em cima, a vista vale a pena. Vale. Você vai ter outra perspectiva. Eu vejo a vida dessa maneira. Quando você chega que ultrapassa aquele desafio, que você chega lá em cima, que você consegue aquele olhar de cima, você percebe tantas coisas que você, naquele outro olhar, naquele outro ponto de vista, você não conseguia ter. Então, assim, eu acho interessante os desafios da vida, porque a gente não vai ter vida sem desafio, nem Jesus Cristo escapou, né? Exatamente. Então, a gente vai sempre como a gente vai lidar, como você vai enxergar essa trilha da vida e esses desafios que vão aparecendo. Eu prefiro sempre indicar para as pessoas que elas olhem para esses desafios e aproveitem a paisagem, vai aproveitando no caminho, porque não adianta às vezes a gente ficar remoendo aquela dor, porque ela não vai te ajudar, ela vai, no máximo vai te fincar ali naquele lugar e vai fazer você paralisar. E a vida, ela sempre vai estar repleta desses desafios. Então vamos encarar da melhor maneira, né? Eu acho que esse livro seu traz um pouco dessa mensagem. Isso. E é interessante que no livro também tem uma parte que eu sempre digo. A gente passa por desafios, a gente passa por dificuldades. E também tem aquele momento que a gente quer ficar nós, né, naquele momento sozinho. É aquele dia que você levanta e diz, hoje é o meu dia, hoje eu tirei esse dia pra mim, sem culpa, né, porque nós mulheres que somos casadas, que temos filhos, a gente tem essa mania, nós temos essa mania de sentir culpa se você sai pra algum lugar e não levou o filho, se você sai pra algum lugar, comprou uma coisa e não comprou para ele. Então, no livro é o dia que você tira um dia para você. É aquele dia que você levanta, você coloca a mesa, você toma aquele café, que eu digo aquele café de dignidade, só você, aquele momento seu, aquele dia, hoje o domingo é meu, eu vou sair, eu vou curtir, eu também preciso. Então é como se fosse mais ou menos gerenciar esses vários papéis, sem esquecer da mulher. Exatamente. Que você é, né? Porque é o papel de mãe, papel de professora, tem vários papéis que a gente exerce dentro da sociedade, mas a gente não pode se perder da gente no meio disso tudo, né? Exatamente, pode. E a gente percebe assim, a gente está numa sociedade, a gente está em pleno século XXI, mas é uma sociedade que a gente percebe que ainda é, infelizmente, uma sociedade muito machista, né? E nós mulheres temos que nos permitir, né? Sem pensar no que os outros vão pensar.
Às vezes a gente esquece de se agradar para agradar o outro. A gente esquece de se ouvir. Será se realmente eu preciso disso? Temos sim que ter um momento pra gente. Aqui eu não tô dizendo, a mulher é maravilha. Não, né? Porque a gente tem o nosso momento de desafios, a gente tem os nossos momentos de tristeza, aquele momento que a gente não quer ver ninguém, mas nós conseguimos nos sobressair, né? Você falou do não, e a vida dá vários nãos pra gente, né? E a gente também tem que aprender a dar não, principalmente para priorizar a nossa saúde mental, emocional, porque quantas vezes a gente deixa o desejo do outro falar acima do nosso, a gente vai ficando frustrado e aquilo dali vai virando até adoecimento. Exatamente. Assim, esse livro, como eu te falei, que eu falo de 3 mulheres, né? Não cito os nomes. Então, uma delas, eu falo sobre a violência doméstica, né? Que ela passou e ela conseguiu sobressair. E a gente tá num período, eu não consigo, sempre existiu a violência doméstica, só que ela parece que ela aumentou, né? Aumentou assim de uma forma grandiosa. E eu digo, nenhuma mulher merece passar por violência doméstica. E a gente tem que falar sobre isso nesse agosto de lá. Exatamente. Então, nesse meu livro eu falo. E aí as pessoas têm uma visão que a violência doméstica é só o tapa, né? É só a parte física. Eu digo, a violência doméstica quando ela mexe com o psicológico, ela é bem pior, né? Mais profundo. Mais profundo, porque é algo que ninguém vê, mas está ali e você não esquece. E são várias violências tipificadas na lei. Agora tem até uma nova, que é quando o parceiro, ele, de certa forma, tenta atingir alguém próximo à mãe para, de forma indireta, atingir aquela mãe psicologicamente. E aí, assim, eu acho esse livro muito interessante, porque, assim, uma mulher que ela passa por uma violência doméstica, às vezes você tá passando e você nem sabe, nem se dá conta, às vezes acha, não, é o cuidado, né? Ele tá cuidando de mim. Quando você pega esse livro e lê, você começa a enxergar muita coisa, né? Porque não é o cuidado, você ter seu parceiro, seja você casada ou namorada, ele tá dizendo como você se comportar nos lugares, como você falar, como você se veste, né? Não, o cabelo não tá bom pra sair, embora não dá. Então, assim, isso começa nesses pequenos detalhes e às vezes você não percebe, né, que você está passando por aquela situação. Quando você percebe, já está de uma forma grandiosa e você não consegue sair daquele ciclo. Você não consegue dizer não. Você já está e a gente vive em uma sociedade que ela julga a mulher sem entender, sem saber. É por isso que eu digo, realmente, o livro é invencível por dentro, porque somos capazes de passar por tantas coisas, mas quando a gente se dá conta, a gente consegue se sobressair. Algumas marcas sempre vão ficar, e eu acho que nós seres humanos, qualquer dificuldade que passamos na vida, o desafio, aquilo ali vai ficar, mas a gente tem que pensar, ficou. E a lição, né? Eu vou trabalhar para esquecer, você não consegue esquecer, mas você pode trabalhar para ficar uma lição, para você não deixar mais acontecer aquilo com você, para você correr atrás daquilo que você quer. No livro, quando eu falo dos nãos da vida, se todos os nãos que eu já levei na vida tivessem me paralisado, eu não estaria aqui, né? E aí eu digo que, assim, século XXI, a sociedade que era para estar com a mente diferente, a gente ainda sofre discriminação por a cor da tua pele, né? Eu digo, às vezes, quando eu vou correr atrás de algo ainda para melhorar minha condição financeira, né? Às vezes, quando eu mando um currículo, e meu currículo hoje tem 38 páginas, e daquelas 38 páginas, todas eu fiz. Tudo aquilo eu fiz. E às vezes, né, eu já perdi emprego, né, ali numa seleção por conta da minha cor.
né? E a pessoa pode até dizer que não é, mas quando você vai observar, tem aquela questão racial, tá latente. Mas já passei por muita coisa. Então, assim, se eu fosse me paralisar por conta da minha cor, né? Dos nãos que eu levei, mas eu de todo não que eu levo, o não tá me dizendo um sim. Né? Quando eu levo um não, eu digo, nesse não aqui, eu vou correr atrás até conseguir. E isso não me paralisa. Hoje é difícil você trabalhar isso em você, é muito difícil. Mas eu trabalhei isso em mim. E assim, sempre quando eu penso nessas coisas, Elzenira, eu não sei se é a mesma coisa que acontece contigo, eu fico, quando dá vontade de parar por conta dos nãos, eu penso assim, quem chegou lá não desistiu. Quem chegou lá foi uma pessoa que também passou por isso, mas não paralisou. Então, assim, é o que às vezes me segura pra... Eu acho que é uma boa dica. Quem chegou lá não parou, então é não parar. Mesmo com aquele obstáculo, não pare, vá no seu ritmo. Tem dias que você não consegue entregar nada. Olha, eu tô rouca esses dias, eu não consegui limpar a minha casa. Eu vim conseguir fazer isso hoje de manhã para receber vocês. Mas eu tô há 4 dias doente. Fiquei mal e tudo, então, mas tá a hora quando deu no domingo. Gente, eu vou relaxar. Eu vou parar bem aqui, vou assistir minha Netflix, meus doramas, vou fazer bem que eu vou comprar comida, não vou cozinhar, não vou limpar a casa, não vou me preocupar com nada. Hoje eu vou tirar pra me recuperar, pra voltar pra mim. Acho que a gente tem que fazer esse exercício de vez em quando. De vez em quando tem, porque senão a gente não consegue prosseguir, né? E não se culpar. E não se culpar. E eu acho muito interessante. Ontem eu estava planejando uma aula à noite e aí o meu filho disse assim, mãe, eu te admiro tanto, né? Então, assim, às vezes o dinheiro é bom, negócio, né? Mas não tem preço quando o teu filho olha pra ti e te admira e ele diz, mãe, eu corro atrás por sua causa, porque eu vejo você correndo atrás, porque eu vejo que você não desiste. Então a vida é isso. Eu acredito muito que seu livro vai trazendo uma mensagem muito boa para as mulheres que passam por circunstâncias da vida que são dolorosas. E é muito bom a gente aprender pela visão do que acontece na vida de outras mulheres, né? Que é o que você traz aqui, 3 perspectivas de mulheres diferentes, passando por questões, inclusive, de violência, que é muito comum na vida da gente, mas que às vezes a gente não se dá conta, né? Exatamente. Pois é, então esse livro é mais... eu digo que esse livro é assim, acorda, né? O teu mundo não é só aquele ali que você criou, às vezes você criou na sua cabeça que o teu mundo é só ali. Às vezes você tenta dar um passo, mas você acha que não é capaz de ir mais além, né? E somos capazes, sim, somos capazes de mudar o mundo. Que mensagem poderosa. E aí, Polly, esse livro eu tenho ele físico, não é? Quem se interessar, eu vou passar o contato do meu Instagram. Qual é a tua arroba? Fala aí. Meu arroba é elzenira.rodrigues. Aí você pode entrar no meu Instagram, mandar mensagem. E também ele tá na plataforma, eu até te... Editora Jatobá? Isso, essa editora Jatobá, ela é de São Paulo, de um amigo meu, né? Então ela também tá no link que eu posso estar mandando lá pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E já estou com um novo livro, né? Esse novo livro, eu gosto muito de trabalhar quando eu estou escrevendo, falar de algo realmente atual. Então eu estou com um livro agora que é em parceria com uma amiga minha, que também é pedagoga, a Ítala, e é sobre inclusão e educação, os desafios da neurodiversidade, né? Que também é um tema muito importante. É um tema que você precisa realmente abordar, você precisa entender o que é essa inclusão e se realmente essa inclusão na prática ela funciona. E também já estou com 2 livros que eu já escrevi que falta ser lançado. Esse da inclusão, ele já está disponível como e-book no Amazon, né? Você acessa o Amazon e pode pesquisar inclusão e desafio, ou pesquisa só o nome da autora, meu nome, você encontra. E estou com a continuação desse livro, né? Que ele já está escrito. Parte 2. Ele já está escrito, só falta ser lançado.
E é isso, e eu digo que a vida nossa de escritor, a vida de escritor já é um desafio, porque eu acho interessante. E de uma mulher escritora é mais, e uma polimulher. E eu digo que nós escritores no Piauí temos uma dificuldade muito grande. E às vezes você pode falar até de uma forma geral, né? Hoje, com tanta tecnologia, para você conseguir vender teu livro físico, é muito complicado. Eu digo assim, as pessoas compram tudo, mas na hora que tu oferece um livro, que é algo que eu sempre digo, o livro ele deveria ser mais acessível, né? E mais barato. Mas não é por quê? Porque é o conjunto, vai pagar tudo, você tem que cobrar o que cobra. Então, assim, eu indico, né, as mulheres a comprar esse livro, Vender o Meu Peixe, porque é um livro realmente de reflexão. Algumas leitoras que já compraram esse livro entraram em contato comigo, me deram um feedback. Eu tenho uma aluna que ela comprou, aí eu ainda nem tinha lançado. Ela disse, professora, mas eu quero virtual. Aí vendi. E quando ela terminou de ler, ela entrou em contato comigo e disse, meu Deus, professora. Gratidão. Obrigado. Porque quando eu terminei a leitura do seu livro, eu chorei. Porque eu pensei, meu Deus, como é que eu deixei minha vida ficar assim? E ela diz que isso impulsionou ela a fazer coisas que ela sempre teve ali no papel planejado, mas ela achava que ela não era capaz, né? Então, assim, é um livro que traz uma grande reflexão sobre nós mulheres, sobre a nossa vivência, sobre os desafios. E é um livro que também transforma, né? Eu gosto muito de escrever, não só para você ler por ler. Eu gosto de escrever para quando você terminar de ler, causar aquele impacto que faça tu pensar naquele. Bom, então eu acho que eu consigo mudar alguma coisa. Transformar a vida de alguém, né? Através da sua obra. Muito obrigada, Zenira, por trazer essa história linda desse livro e um pouco da sua história também, porque só a sua história de vida já é um exemplo e essa obra enriquece ainda mais. Gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Lembrando que tem a feirinha, que a gente também está convidando as mulheres escritoras para estarem lá, levando suas obras, assim como a Zenira, que também está começando agora. E a gente está querendo dar essa impulsionada nessas mulheres que estão iniciando as carreiras. Bora, gente! A gente pode ser múltiplas e tudo bem, tá tudo certo. Porque antigamente dizia que quem fazia muita coisa não fazia nada direito. Eu tenho uma teoria diferente. Mulheres, elas são muito capazes, inclusive, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem um cérebro poderosíssimo. Isso é verdade. Então, gratidão, Zenira. Muita gratidão. Gratidão a você, Paulo. Muito obrigado por estar mais uma vez, né, participando de mais um podcast, divulgando o meu livro, falando dessa importância de ser mulher em uma sociedade, infelizmente, que ainda é muito machista, mas que a gente pode mudar isso. O Brasil é enorme, gente, e quando você vê os dados, existe mais mulheres do que homens dentro da sociedade e a gente pode transformar. Muito obrigada. Gratidão, fiquem de olho e até o próximo Polipapos.